Hello! Chegamos. Vamos baixar aqui, esse negócio tá muito alto. Deixa eu dar um gole d'água. Então, vamos com as 4 chaves da liberdade cristã, da liberdade na estética cristã. 4 chaves, até esqueci, gente, de anotar aqui, e daí agora eu não sei o nome, né? As 4 chaves da liberdade na estética cristã, ou liberdade cristã na estética, alguma coisa assim. Prometo que amanhã eu vou anotar no caderno e não vou esquecer, tá bom? Mas hoje é o que temos, é isso aí. Vou esperar uns 2 minutinhos pra ver se alguém aparece. Enquanto isso eu vou procurar aqui na Bíblia. 1 Pedro 3. Achei. Temos uma pessoa que é QRA Nego Drama. Oi, tudo bom? Glória a Deus. Bom, enfim, eu vou deixar gravado, então eu vou começar já. Flávia Marina entrou também. Que benção. Então, gente, eu tinha falado, né, no meu Insta aí pra vocês, que eu ia fazer a Mary. Mary, oi Mary. Que eu ia fazer pra vocês aqueles estudos, né, sobre aqueles vídeos sobre a estética cristã na Bíblia, né, sobre que muito tempo a religião trouxe isso, né, como algo que era pecado, né, como uma coisa que não fazia bem para as pessoas. Então, né, eu vou falar um pouquinho da minha história bem rapidinho, como que eu fui chegar a isso, a ter que estudar sobre isso, né. Eu lembro que eu trabalhava com isso já, e eu já tava afastada da igreja, e daí eu voltei pra igreja e comecei a me firmar em Cristo, né? Voltei pra igreja e comecei a ficar cada vez mais querendo agradar mais a Deus, agradar o Senhor, querer fazer a vontade de Deus na minha vida. E daí eu lembro que um dia uma cliente me fez uma pergunta, né? E uma coisa que eu já questionava em mim, né? Mas eu não tinha parado pra pensar 100%, né? Se o que eu tava fazendo era pecado e se eu tava levando outras pessoas a pecarem, e se eu tava agradando a Deus ou não. Era uma dúvida que eu tinha no meu coração, né? Porque eu cresci dentro de igreja, né? Meus pais sempre foram, né? Desde que eu nasci, eu fui apresentada em igreja, né? Sempre foram de igreja, assim, mas eram igrejas tradicionais, né? Igrejas bem restritas, bem que tinham que é uma doutrina bem rigorosa, né? E daí eu cresci pensando que isso fosse pecado, né? E daí quando eu comecei a querer saber mais sobre Jesus, eu comecei a me questionar, né? Se era pecado ou não, né? E eu lembro que uma cliente me perguntou, né? Ela veio com a irmã dela e ela não fez a sobrancelha, né? Que ela falou bem assim, não tenho coragem de fazer, porque eu acho que isso é pecado e tal. Na verdade, eu não sei se é pecado ou não, mas, né? E daí eu lembro que eu respondi, não, acho que não, nada a ver. Só que eu não sabia como responder ela com base bíblica. Eu não sabia falar sobre isso, porque eu nunca tinha estudado sobre isso. Era uma coisa que eu tava começando a me questionar se era ou não era, mas eu tava interessada em procurar outras coisas e não isso, né? Então eu comecei a estudar sobre isso, né? Fui estudar sobre isso, sobre a palavra de Deus aqui em relação a isso, e foi assim que eu vim parar aqui. Então eu vou falar hoje sobre o texto de 1 Pedro 3, 3 e 4, né?
que é um dos textos que eu estudei assim primeiro, porque eu lembro que quando eu tava voltando pra igreja, eu também voltei por causa do meu esposo, né, que a gente tava com um casamento bem... E daí, deixa eu silenciar o celular aqui, senão ficar vibrando cada mensagem que alguém me manda. Pronto. Daí eu lembro que nesse mesmo texto fala sobre o casamento, né, e daí eu fiquei, né, como que eu devia me comportar, né, pra ganhar meu esposo pra Cristo, né. E daí eu lembro que logo abaixo falava sobre aparência, cuidado estético, e daí eu comecei com esse texto, né, a estudar sobre isso, para que eu pudesse trabalhar em paz, sem me sentir como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada para Deus, né. Então, eu vou ler para vocês aqui, vou ler com vocês, né, quem for assistir depois. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Esse é o foco que eu tinha o foco na época, né, que era para mim poder ganhar meu esposo para Jesus, né, e daí eu foquei nisso, né, mas daí o restante, a partir do 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Daí o 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Em outras traduções fala, né, o que não seja a vossa beleza, o que é exterior, como tranças de cabelo também fala, joias, né, no lugar do adereço de ouro fala joias, e aparato de vestuário é vestes luxuosos, vestidos luxuosos. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Daí aqui no 7 já fala sobre os maridos, né? Entra a parte do homem, no caso. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a falar sobre isso, falar sobre contexto histórico, né? Pedro é o autor de 1 Pedro, de 2 Pedro também, mas é o autor desse livro, onde está este texto, e que era uma carta, né? Então, ele era um apóstolo de Cristo. Essa carta foi escrita em 64 d.C., em torno de 64 d.C. Pedro estava em Roma, né, quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu para cristãos de 5 províncias, né, como se fossem 5 cidades, né, daquele local. E entre essas cidades, né, hoje é onde fica a parte da Turquia, né, mas entre essas cidades tinham muitas pessoas, né, de muitas regiões, de muitas culturas ali. E tinha também refugiados judeus, né, dos israelitas lá de Jerusalém, porque essa época aqui é a época em que Pedro escreveu que estava acontecendo os massacres e os mártires por causa de Jesus, as perseguições por amor a Cristo, sabe? Eles estavam refugiados de Jerusalém, porque lá em Jerusalém era a maior, né, onde começou, né? Jesus morreu e não foi extirpado, não acabou a pregação sobre Cristo. As pessoas continuaram cada vez mais fortes, né? Então, daí, eles continuaram a... Deixa eu lembrar aqui que eu tô olhando minha cola aqui e esqueci um pouco. Então, eles estavam refugiados de Jerusalém porque Jesus morreu e o evangelho não morreu, o evangelho continuou sendo pregado e continuou sendo acrescentado mais pessoas cristãs, pessoas mais se convertendo, e por conta disso houve muita revolta, né? Então, o massacre em Jerusalém estava muito grande, né? Falava que era crente, cristão, então já era levado para as arenas, né? Na época que tinha as arenas onde eles faziam aqueles jogos que tinham os leões. Onde eles levavam para ser crucificado, onde eles levavam para ser decapitado e enforcado. Então, eles estavam refugiados nessa região, né, das 5 províncias ali. Deixa eu ver aqui certinho. Aqui na minha Bíblia tava, né, em Babilônia, né,
Não, em Roma mesmo. E daí eles estavam todos refugiados lá para fugir das perseguições. Então, a carta de Pedro, essa primeira Pedro, ela é escrita em questão para poder incentivar a persistência, para as pessoas não desistirem, porque familiares estavam morrendo por causa de Cristo, pessoas estavam morrendo por causa de Cristo, os próprios cristãos estavam morrendo por causa de Cristo. Então eles estavam sendo refugiados, né? Eles eram refugiados e Pedro queria incentivar eles a persistirem no evangelho, que valia a pena, né? Porque pense em parente seu sendo morto, ou você mesmo podia ser a próxima vítima por causa de Jesus, né? Então era uma carta de incentivo, uma carta de encorajamento e uma carta de consolo, né? E entre isso também era uma carta de instrução. Porque pense, são 5 províncias que ele escreveu para 1 Pedro, né? Então são 5 estados, vamos dizer. A gente sabe que a gente mora no Brasil, que é um país muito grande, e a cultura dos estados muda muito, né? Porque depende do local que foi colonizado. Como aqui é um país colonizado, então depende do local quem colonizou, né? Tem aquela cultura ali, né? Então aqui no sul muda muito para o Nordeste, por exemplo, ou para a região da Amazônia, né? Então, que é o norte ali, né? Então, muda muito, né, de estado para estado. Então, assim, as culturas se divergiam, né? Então, assim, naquela época, né, Pedro tá falando aqui para mulheres, né? Então, para cristãos, refugiados e mulheres no específico, né? Porque aqui no meu título fala a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Eram várias, né, vida exemplar, né? No 2 ali, a partir do 2 começa a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Daí no 3, a vida exemplar cristã, deveres dos casados. E a vida exemplar cristã, etc, né? Então estava dividido em tópicos dependendo para quem Pedro estava falando, né? E nesse contexto aqui onde a gente fala sobre não se vestir, não se arrumar, tá falando sobre mulheres, né? Então, naquela época, as mulheres, elas eram totalmente desvalorizadas. Elas não tinham valor nenhum, né? Elas eram basicamente para reprodução, porque era a perpetuação, né, do legado do homem, vamos dizer assim, né? Então, o valor delas se baseava em nada, né? Então, as joias, né, era um modo delas demonstrarem que elas tinham algo de valor, né? Então, elas usavam joias, né? E as joias também eram usadas para, tipo, distinguir tribos, províncias, né? Por exemplo, as muçulmanas usavam prata e as israelitas usavam ouro com pedras preciosas, né? Então, para distinguir, tá usando prata, então eu sei de onde que ela é. Tá usando ouro, eu sei de onde que é. Tá usando com ouro com pedras preciosas, sei de onde que é. Então já sabia mais ou menos, e também as mulheres, o uso das joias para elas era uma questão de política, né? Para elas se sentirem valorizadas, né? Então elas tinham algo de valor, que era a joia, não elas em si, né? Nesse contexto aqui da Bíblia, né? Então eram 5 províncias, as mulheres não eram valorizadas, né? Então tudo isso conta para que a gente possa compreender esse texto, por que Pedro está falando dessa forma e como ele está falando, né? Então não era estética, igual hoje em dia a gente usa mais, né? Na nossa cultura a gente usa por beleza, por ser bonita as joias, né? Mas naquela época era questão de ter valor, ter algo de valor. Deixa eu mudar aqui minha folha. Então aqui nós estamos falando de mulheres casadas, né? Então, mulheres casadas que se convertiam e tinham maridos que não eram cristãos, né? Então, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra. Então, eram mulheres casadas, né? Marido. Então, mulheres casadas que não eram, que tinham esposos que não eram cristãos. Para que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento, o comportamento da sua esposa, né? A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então, aqui é que entra onde as pessoas falam assim, não seja, né? Não, tem outras traduções que falam que a beleza de vocês
não seja, né? Então esse não, por muito tempo foi usado como uma negativa de que não faça isso, mas aquilo, né? Porque daí na segunda parte fala, seja porém o homem interior do coração. Mas, né, eu estudei sobre a tradução, né, original. O texto está escrito em grego, né? O grego, ele é uma linguagem muito rica. Eles têm palavras para definir coisas, entendeu? Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, a gente tem uma palavra que se amor, por exemplo. Então, a gente ama o cachorro, a gente ama o gato, a gente ama a esposa, a gente ama a comida, a gente ama servir a Deus, a gente ama fazer a sobrancelha, a gente ama. Então, só tem uma palavra que define vários, né? Que o sentimento muda conforme o contexto, mas a palavra em si é a mesma, né? Já no grego, eles têm vários tipos de amor, né? Eu não lembro direito como que fala, né, o amor deles. Mas no não, né, que é o que eu estudei sobre isso, fala exatamente, eles têm vários tipos de não. O não, da qual deriva o não que foi usado aqui, é uk, é O-U-X, que vem do ou, né, ou. E o ou, ele é uma negativa absoluta, né? Eu acho que eu coloquei aqui em algum lugar, peraí que eu já vou achar. Então, o é não, de forma alguma, de jeito nenhum, nenhuma hipótese, nunca, jamais, né? Então, o não tem sim, nunca, jamais, não tem nenhuma hipótese. Também, tem o também que deriva do ou, que também é uma negativa completa também, que nega absolutamente, né? Ó, negativo absoluto, né? Não, nem, nunca, não para homem, não para mulher, masculino, feminino, não, nada, né? Nenhum momento especial, né? Então, tipo assim, o que é a palavra qual origina o uk, ele é uma negativa absoluta. E também tem o também, que é uma negativa absoluta, né? Agora, a palavra que tá usada aqui é uk, que o uk, ele tem outras possibilidades, dependendo do contexto, né? Ele é não, né? E ele é nenhum, assim, ó, mais nada, mais especial, quando, mais sem e ainda mais. Então, a tradução original seria mais como se fizesse assim, que o seu adorno exterior não seja mais especial, não seja mais, ainda mais especial do que o seu homem interior do coração, unido ao incorruptível. Então, assim, a negativa uk, que é usada aqui, o emprego do uk, ele é usado de uma forma em que não vai eliminar, ele não vai, como que eu posso dizer? Ele não vai anular o restante do texto, entendeu? Então, quando, né, quando tem uma parte que ele fala quando também, né, um tipo de contexto que ele fala quando. Então, quando é como se fosse assim, quando o seu interior for manso e humilde, que é de grande valor para Deus, então o seu exterior, né, pode ser usado, né? Não seja, é como se fosse assim, não substitua o seu exterior pelo seu interior. Porque nós estamos falando de duas coisas distintas, né? Nós estamos falando do exterior, que é o frisado de cabelo, as joias, o vestuário, né? A roupa enfeitada. E estamos falando do seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, assim, é uma coisa que é o exterior, né, que é de grande valor, vamos dizer assim, é valioso para as pessoas, à vista, para valorizar a mulher, né? Lembra do valor da mulher ali que eu tinha falado? Sobre o que ela era preciosa, ela tinha algum valor que era o valor da joia que ela usava, no caso, né? Do enfeite exterior, da maquiagem, da roupa dela, do que ela usava por fora, né? E tem o valor interior, que é de grande valor para Deus. Daí entra aquela coisa assim, na Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso tá onde? Em Gênesis, lá nos primórdios, lá quando Moisés fez os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Então é amar a Deus, amar a você e amar o seu próximo, né?
Então, amar a Deus é em primeiro lugar. Então, se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu vou buscar o que vale mais para quem? Para Deus. Então, olha lá que legal. Um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, quando o Senhor, né, a questão da submissão foi por muito tempo denegrida como se fosse uma coisa ruim. Mas assim, vamos despedaçar a palavra de submissão. Então é missão e sub, né? Sub é estar abaixo de uma missão. Então está abaixo de uma missão. Qual foi a missão do homem no Jardim do Éden? A missão do homem foi lavrar, guardar a terra, né? Então, lavar, guardar a terra, cuidar e proteger, né? Então essa foi a missão do homem. E a missão da mulher, a mulher veio, né? Viu que Deus que o homem estava só e que não era bom que o homem estivesse só. Então a mulher veio para quê? Para ajudá-lo a lavrar e guardar a terra. Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa que agrega, entendeu? Não é uma coisa que substitui. O homem não substitui a mulher não substitui o homem, mas uma agrega na vida do outro. Então, é isso que é submissão, é estar juntos na mesma missão. Então, é isso que que Pedro está falando aqui, né? Que a mulher, ela deve lembrar e estar junto com o homem em uma missão, né? Por isso que ser submissa, sem nem falar, né? Ter um espírito manso e tranquilo. Porque, assim, a beleza de vocês, né? Não seja no exterior, né? Que não seja a única coisa, né? A gente sabe que a mulher amarga, né? Provérbios fala que a mulher amarga, a mulher que briga, que trata mal. É melhor morar no deserto do que morar com uma mulher assim, né? Que é podridão nos ossos. Tem um provérbio que fala sobre isso, né? Então, uma mulher mansa e humilde é uma mulher que teve o coração dela mudado por alguém. E isso vai trazer uma curiosidade no esposo dela, porque aqui tá falando sobre mulher casada, por isso que eu tô falando, né, no esposo, né? Porque muitas vezes mulheres solteiras recebem essa palavra na igreja, né? Mas aqui tá falando sobre mulheres casadas, como elas devem se comportar para que elas ganhem o esposo delas, né? O esposo delas que não é cristão, que não tem o temor do Senhor no coração, né? Então, o adorno da esposa, né? Então, a palavra aqui, o emprego é uk, né? Que não é uma negativa absoluta, porque se Pedro estivesse negando absolutamente, se ele já falando que de jeito nenhum, tem outros modos de falar assim. Tem o u e o que são duas palavras que são não, mas um não que nega tudo, que de hipótese nenhuma, de jeito nenhum, né? Pode haver de jeito nenhum pode haver pode fazer, entendeu? Pode ter, pode ser. Eu não coloquei aqui, mas tem dois tipos de tem dois versículos, né, que eu deixei no meu curso, na verdade, né, que tá no meu curso, que fala sobre isso, que dois versículos mostrando que os exemplos do emprego do né, aquele não se pode, né, um deles é aquela palavra que fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né, então esse é o né, que é uma negativa absoluta. Então, em hipótese alguma, não tem como esconder. Então, é uma coisa que é impossível, né? É impossível esconder uma cidade edificada debaixo, em cima de um monte, né? Então, ali naquele texto também está escrito a palavra né? Então, e outro emprego do uk, além do 1 Pedro aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda vontade, de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, o quê? A gente sabe que a gente come, né? Então, se fosse uma negativa absoluta, né? Para vocês entenderem o emprego né? Esses dois exemplos, para vocês entenderem o emprego do que foi usado aqui no mesmo texto de 1 Pedro 3, né? Então, o que? O texto tá falando que a gente não pode usar, que a gente não pode, que a beleza não seja
mais o exterior, né? Que a gente não pode esquecer do nosso interior para que a gente cuide somente do exterior, né? Não que a gente não possa se arrumar, que a gente não possa usar joias, que a gente não possa trançar os cabelos, né? Ou usar, né, frisados de cabelos, né? Alisar o cabelo, enrolar o cabelo, que seja. Arrumar os cabelos no geral, ou se enfeitar com joias, usar roupas luxuosas ou roupas bonitas, no caso, né? E não roupas humildes, né? Então, né? E daí também Deus vem trazendo um novo valor para a mulher, né? Eu vejo assim, porque o que acontece, né? Eu tinha falado lá sobre o valor, né, que a mulher, né, no contexto histórico ali, onde a mulher estava empregada ali, ela não, na vida dela, do comum do lar, ela não tinha valor algum, né? O valor que ela tinha representava pelas joias que ela usava. Então, quanto mais joias, né, ela representava, que ela tinha, né, tanto que na época o maior uso delas, do dinheiro, era com joias, né, para que elas pudessem ter algum valor, né? Era uma questão de querer se mostrar com valor. Então Deus veio mudando o valor delas, né? Vem falando assim, né? Que o valor delas era aquilo que elas tinham por dentro, que valia para Deus, né? Que é muito mais precioso para Deus, que é eterno, que é o novo amor, né? Delas em primeiro lugar, né? Então, é isso, né? E como Pedro tá falando para 5 províncias, né? Era uma quantidade grande de cultura, né? Então, não tinha como ele falar de uma forma em que denegrisse a cultura de alguém, por exemplo, né? A gente sabe, assim, tem lugares, né, que tem algumas tribos, né, no Brasil mesmo, que usar camiseta, as mulheres, elas deixam o peito de fora. Usar roupa, né, índios, tribos indígenas mesmo, usar roupa é uma coisa que não tá na vida deles, né, e é uma ofensa, né, tem até tribo que é uma ofensa usar roupa, porque é como se você cobrisse, não sei direito, assim, né, mas eu sei de uma história de uma tribo que eles, né, as mulheres não usavam camisetas, porque elas deixavam os seios expostos, né? Porque isso era um sinal de honra para elas, porque os seios delas, né, demonstravam que elas tinham amamentado os guerreiros da tribo. Então, usar a camiseta, né? Imagina, né? Chegar lá e falar, não podem ficar sem camiseta. Então, não tem como ser uma coisa que anula a cultura do local, né? Então, Pedro fez um texto que ele é atemporal. Então, é atemporal e acultural. Então, não depende de cultura e nem de tempo, né? Porque vai servir para todas as pessoas de todas as regiões, né? E essa questão do valor, né, diante de Deus também, né? Então, Deus veio mudando o valor da mulher, falando para ela que o valor dela não se baseava em coisas que, né, que eram corruptíveis, né? Tanto que aqui no 4 fala, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível. Então não é como uma joia, como uma roupa, como um penteado que se acaba, que passa. E sim, o espírito manso e humilde que é incorruptível, que não vai passar, né? Que não vai acabar, é uma coisa que vai para sempre, eterno. Então Deus demonstrando que o que ele quer das mulheres, né, o que ele quer, a beleza para ele que conta, né, já que agora cristãs, né, na época elas convertidas, elas tinham um novo amor, né, um novo primeiro amor. O primeiro amor delas era Deus. Então, para que elas demonstrassem que elas tinham Deus no coração delas, elas entendiam que o que era valioso para Deus, elas tinham que agradar a Deus em primeiro lugar, né? Então o que é valioso para Deus? É um coração manso e tranquilo, porque isso é precioso. Então não importa se tem joia ou não, porque tinha mulheres na época que não tinham condições financeiras de bancar uma joia. Então elas pegavam emprestado de outras pessoas para que elas pudessem sair na rua e serem alguma coisa, e valessem alguma coisa, que não fossem como nada, né? Então Deus veio mudando a realidade para todas as pessoas, para todas as mulheres, né? Trazendo para elas que o valor delas excedia, né? Ultrapassava aquilo que acabava, que queimava com fogo, que passava com o tempo.
né? Que o valor delas era muito mais do que isso, né? E se Deus estava em primeiro lugar no coração delas, então era um espírito manso e humilde que não acabava, que não era valioso aos olhos, né? Que não passava. E isso ia demonstrar ao marido delas que elas são joias preciosas, que elas são muito importantes. Isso muda a vida de alguém, né? Eram coisas que iam mudar, né? Então, se eu coloco Deus em primeiro lugar, amo o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro a lei, né? E se cumpre a lei, Deus é infinitamente capaz de fazer tudo aquilo que Ele quiser, que seja para a glória e honra dele mesmo, né? Então, né, e também o que o Pedro tá falando aqui, não é que a gente deve não se arrumar, mas sim que a gente não deve se esquecer que mais importante deve ser aquilo que há dentro de nós, porque isso não vai passar com o tempo, né? Então, é não deixar de cuidar só do exterior e se esquecer do interior. Não. Tem que cuidar do interior e daí cuidar do exterior, entendeu? Mais importante que olha o Hulk, né? A tradução mais especial, mais sem, ainda mais, né? Então, ainda mais importante do que o exterior é o interior. Ou mais especial que o exterior é o interior, né? Que quando, né? Também tem o quando aqui, né? Então, seria assim como se fosse quando o exterior de vocês estiver arrumado, que o interior de vocês seja manso e humilde para combinar com o exterior, né? Então é como se fosse assim que Pedro tá falando, e não como se ele estivesse anulando uma cultura, anulando o cuidado da mulher, né? A beleza da mulher, né? Mas sim que ele estivesse incentivando elas não se limitarem a algo que vai passar, né? Algo que vai acabar, e sim algo que tem grande valor para Deus, que não baseia que o valor delas, né, para Deus era muito mais do que aquilo que os olhos podiam ver, né? Então é um espírito manso, né? E isso, né, para ali no caso para as mulheres casadas, né? Para as mulheres casadas, num contexto de refugiamento, de guerras, onde tinha muitas pessoas de diversas culturas, todas juntas, mas por um só propósito. Porque assim, se a muçulmana, a israelita, a fulana, a ciclana de tal e tal cultura se vestiam dessa forma, beleza. Mas as mulheres cristãs, elas se vestem com um espírito manso e humilde de coração. Muito mais do que, né? Muito mais, ainda mais importante do que o cuidado com o cabelo, com a roupa e com as joias que elas usavam, porque o valor delas excediam era o interior, que era muito mais precioso para Deus, já que Deus era o primeiro amor delas agora, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salva a live e a gente se vê amanhã com mais uma parte, né? Daí eu vou falar sobre outro texto da Bíblia, sobre a beleza da mulher, tá? Beijos, fiquem com Deus e até!